Queridas alunas do terceiro período, nossa prova está se aproximando e por conta disso nós começaremos esses nossos vídeos do YouTube com revisão. A revisão da nossa aula de hoje é a respeito de casamento. Bom, em primeiro lugar quero lembrar a conceituação da doutrinadora Maria Helena Diniz, a qual ela fala que o casamento é um vínculo jurídico entre homem e mulher, muito cuidado com isso, que visa o auxílio mútuo, material e espiritual, de modo que haja uma integração fisiopsíquica e a constituição de uma família. Temos também a classificação de Paulo Lobo, outro doutrinador, que fala assim: o casamento é um ato jurídico negocial, solene, público e complexo, mediante o qual um homem e uma mulher constituem família por livre manifestação de vontade e pelo reconhecimento do Estado. Quando eu falei cuidado com isto, é exatamente porque tudo se manteve com excesso de uma questão: homem e mulher. De acordo com o informativo 486 do STJ, o casamento agora ele é reconhecido como uma instituição a qual pode ser celebrado entre pessoas, não somente entre homem e mulher. Portanto, quando você for estudar o Código Civil e ver o casamento entre homem e mulher, sim, na lei está escrito homem e mulher, porém o entendimento do tribunal alterou isto. E aí o casamento ele é um vínculo reconhecido entre pessoas. Pois bem, meus amigos, é importante a gente lembrar aqui a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça de 2013, o qual falava o seguinte no seu artigo 1º: é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. Pois bem, meus amigos, isso daqui já vinha então sendo definido desde 2013 e hoje casamento pode ser realizado entre pessoas. E aí, de acordo com tudo isso que nós acabamos de falar, nós temos o conceito atual de casamento, que socorremos agora das palavras do professor Flávio Tartucci, o qual define o casamento como uma união entre duas pessoas, reconhecida e regulamentada pelo Estado, formada com o objetivo de constituir família baseada em um vínculo de afeto. Temos ainda o conceito de Cristiano Chaves e de Nelson Rosenwald, que fala o seguinte: o casamento é uma união formal e solene entre pessoas humanas para a constituição de uma família com eficácia erga omnes. Eficácia erga omnes significa efeito sobre todos, sobre qualquer pessoa. Portanto, eficácia erga omnes. O efeito que atinge apenas as partes é chamado de efeito inter partes. O casamento ele tem efeito erga omnes e ele tem exatamente o efeito erga omnes justamente pela forma que ele atende aos requisitos legais para o seu registro civil, ok? E aí, meus amigos, o artigo 1511 do Código Civil vai falar o seguinte: o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Isso mudou desde que nós temos o que entrou em vigor a partir de 2002, mudou algumas questõezinhas que vigoravam desde o Código Civil de 1916, cuja a finalidade era para a reprodução. O homem detinha o pátrio poder. Agora nós temos o poder familiar, certo? E aí, meus amigos, o Código Civil, então, de 2002, ele trouxe para nós qual é o objetivo do casamento? Comunhão
plena de vida. Comunhão plena de vida. O artigo 1513, ele fala o seguinte para nós. É defeso, ou seja, é proibido a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família. Ou seja, é claro que todo direito ele tem algum limite. A vida tem limite. A liberdade tem limite. Então, meus amigos, nesse processo de limitação, é garantido o nosso direito da vida privada, mas isso vai até a certos requisitos legais. Por exemplo, não posso casar com a minha irmã. Não posso falar, olha, o Estado não pode interferir na comunhão da vida instituída pela família. Eu quero constituir uma família com a minha própria irmã. Quero casar com a minha irmã. Então, algumas condições sociais, morais impostas na lei que vão delimitar o artigo 1513. E aí fica a pergunta, qual é a natureza jurídica do casamento? Bom, alguns vão defender que o casamento, como Maria Helena Diniz vai falar, o casamento é uma instituição social. Ele tem uma carga, aliás, uma carga muito forte no aspecto moral, no aspecto religioso. Portanto, ele é uma instituição social. Então, essa corrente é a corrente institucionalista. Há a outra corrente que é a chamada corrente contratualista. E aqui a gente tem Silvio Rodrigues como principal doutrinador, que é o exponenciador desse entendimento. Ele fala, não, casamento não é instituição. O casamento é um contrato. É um contrato especial, mas é um contrato de direito de família. E ele tem certas regras próprias para a sua formação. E aí, meus amigos, nós temos também uma outra teoria, que é a teoria mista, ou teoria eclética. Ela fala assim, olha, o casamento ele é ao mesmo tempo contrato e instituição. Ele é contrato porque ele tem regras especiais. Por exemplo, nós veremos nos nossos próximos encontros aqui que o pacto antinupcial, você pode definir determinadas regras para a sua convivência. Por exemplo, se um de nós trairmos, eu estou acordando aqui com o meu cônjuge, se um de nós trairmos, pagará uma indenização de X mil reais para o outro. Isso pode ser colocado num pacto antinupcial, entende? Então, é um contrato, mas também, ao mesmo tempo, é uma instituição, exatamente pelos argumentos da professora Maria Helena Diniz. É uma instituição social e tem uma carga de valores agregados ao casamento. Veja que quando você fala união estável e casamento, todos nós pensamos que casamento é mais forte que união estável. Exatamente por causa dessa carga social que existe por trás dessa instituição contratualista. Portanto, o casamento ele é um negócio jurídico especial. Ele é um negócio sui generis, especial, ok? E dentro das modalidades de casamento, nós temos casamento celebrado somente no civil, casamento celebrado somente no religioso, casamento celebrado no religioso com efeitos civis e assim por diante. Tá? No Brasil, nós temos essa regulamentação tratada sobre registro e assim por diante, a partir do artigo 1512, em que fala assim, o casamento é civil, e a sua celebração não é somente civil, mas gratuita. Todos têm direito à celebração gratuita, mas existe uma condição. Uma condição quando nós olhamos o parágrafo único do mesmo artigo. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Então a celebração ela é gratuita para todas as pessoas, mas a principal proteção aqui é para as pessoas sem condição. Aliás,
Nós pagamos custas adicionais quando decidimos alterar o regime de casamento. Quando nós não aceitamos o regime tradicional, que é o regime de comunhão parcial de bens, e migramos, eu quero separação total de bens, ou participação final dos aquestos. Não, queremos definir um regime especial aqui entre nós. Vamos pagar custas por esta escolha. Ok? Então, existe limite para essa gratuidade. E a respeito do casamento religioso que terá eficácia posterior, ou seja, nós teremos um padre, um pastor, um sacerdote, um rabino, uma autoridade religiosa celebrando o casamento, e este casamento terá efeitos civis. Ora, temos algumas regras para isto. Não é qualquer pessoa, imaginemos o rabino, fala assim, pode vir que eu faço o casamento entre a ex-sogra e o ex-genro. Olha, pode ser um casamento religioso, mas não terá efeitos civis. Não terá validade, porque não existe ex-sogra. Sogra é parente, em primeiro grau, por afinidade. Nós vamos também ter um encontro de revisão falando sobre parentesco. Portanto, existe algum limite. E o limite é exatamente as condições que a lei já exige para que um casamento tenha a sua validade. Portanto, meus amigos, isso está tratado lá no artigo 1515 em diante. Né? Então, os requisitos desse casamento religioso serão os mesmos requisitos para a celebração do casamento civil. Ok? É importante lembrar que esse evento religioso de celebração de casamento, após ele, nós teremos um prazo de 90 dias após a sua realização para que seja devidamente registrado no cartório. Ok? Então nós temos esses requisitos imprescindíveis para o reconhecimento, a eficácia de um casamento religioso com efeitos civis. Maravilha? Pois bem, meus amigos, vamos falar ainda sobre a incapacidade e que é a falta de aptidão para a prática de um ato. Isso está lá no artigo 1517. Diz assim, o homem e a mulher, agora meus amigos, a gente lê pessoas. As pessoas com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 1631, que é o caso de autorização judicial. Portanto, a partir dos 16 anos de idade, e atenção, meus amigos, atenção que isso é muito importante. A partir dos 16 anos de idade pode casar com autorização dos pais. Se não tiver consenso entre os pais, é necessário uma decisão judicial, mas eu digo atenção pelo seguinte: havia até o ano passado uma regra no Código Civil que permitia o casamento entre pessoas que tiveram relação sexual não consentida, estupro. Então, se um homem estuprava uma mulher e depois a pedia em casamento e casavam, ele não responderia pelo crime de estupro. Isso mudou. Isso mudou. É proibido hoje. Porque essa regra era uma regra antiga, era uma questão de proteção da honra, né? Sobretudo da mulher, que era estuprada, na imensa maioria das vezes. E lá para o sertão do nosso país, uma prática, quando acontecia isso, o homem, para escapar do crime de estupro, casava. Exercia uma certa pressão, ou em regiões de extrema pobreza, dava algum dinheiro para a família, assim por diante. Isso alterou. Isso é impedido hoje, portanto, não teremos casamento entre pessoas
que tenham sido violadas sexualmente falando, ok? E aí, meus amigos, falando sobre a capacidade para o casamento, o artigo 1518 fala assim: até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. É um direito dos pais ou tutores, e nós vamos estudar também tutoria, certo? Nós vamos estudar isso, a tutela, e isso, meus amigos, são casos em que temos filhos menores de 18 anos, podem ser revogada essa autorização até a data da celebração. Agora, o artigo 1519 fala o seguinte: a denegação do consentimento, quando justa, pode ser suprida pela justiça. O juiz ele pode se manifestar. Exemplo, imaginemos que houve uma briga entre os pais e o cônjuge, entre o tutor e o futuro cônjuge, melhor dizendo assim. Fala, também não vou mais autorizar você a casar. Se for injusto, esse cancelamento, né, essa revogação da autorização, ora, então pode ser suprida pela vontade do juiz. Agora nós vamos falar sobre impedimentos matrimoniais. Ora, o impedimento é a proibição de casamento. Determinadas pessoas, em determinadas condições, vão ser impedidas, no caso, proibidas de casar. E isso, meus amigos, é importante porque estamos falando de uma matéria de ordem pública. Ou seja, sobrepõe-se aos interesses privados e gera nulidade dos atos. Portanto, se estes impedimentos forem descobertos em momento posterior à celebração do casamento, o casamento ele se torna nulo em todos os seus efeitos. Ok? Vamos lá, isso é importante nós estudarmos a partir do artigo 1522, que fala assim: os impedimentos podem ser opostos, ou seja, podem ser apresentados, até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Sabe aquela cena do filme? Se alguém tiver algo contra, que diga agora ou cale-se para sempre. Então, isso está previsto no artigo 1522. Até na hora da celebração do casamento, qualquer pessoa capaz pode se levantar e arguir algum desses impedimentos que estudaremos a partir de agora. Agora, acabou o casamento. O casamento foi celebrado, foi devidamente registrado, certinho? E aí, se os impedimentos são descobertos, aí é necessário uma ação judicial própria, ok? Mas o juiz ou o oficial de registro, assim que tiver conhecimento da existência de algum impedimento, é obrigado a declarar esta nulidade. E nós temos um rol taxativo lá no artigo 1521. Entenda o seguinte: uma coisa é rol taxativo, outra coisa é rol exemplificativo. Afinal de contas, nós vamos encontrar essas divergências quando estudarmos nas leis. Rol exemplificativo significa que as hipóteses não se esgotam naquele artigo. Rol taxativo são somente estas situações, somente nestas condições, somente nestas hipóteses. E aí o artigo 1525 ele é taxativo. São estas as hipóteses fundamentadas que não será possível casar. São fundamentos sociais, são fundamentos morais ou são fundamentos eugênicos? Então, o que não pode casar? Ascendente com descendente. Então, filho pode casar com mãe, neto pode casar com avô, seja parentesco natural, seja parentesco civil. Por exemplo, o pai adotou uma menina. Essa menina cresceu e apaixonou-se pelo avô. Não são parentes sanguíneos, são parentes civis. Não pode casar. Então, o infinito para cima é o infinito para baixo. Então, avô, bisavô, bisavô, assim por diante, vale para filho, neto, bisneto, neto e assim por diante. Também não podem casar os parentes afins
em linha reta. Nós vamos estudar numa outra aula sobre parentesco, mas aqui, parente por afinidade, em linha reta, nós estamos falando, por exemplo, de genro e sogra, de nora e sogro. Às vezes a gente surge uma dúvida, mas como que é linha reta? Entenda-se o seguinte: uma vez que casou, quando você vai falar parentesco por afinidade, são as pessoas que se tornam agregadas pelo outro cônjuge, da família do outro cônjuge. E nesse parentesco por afinidade, nós vamos ter parentesco por afinidade por linha reta e por linha colateral. Aqui nós estamos falando afins por linha reta. Então eu preciso pensar o seguinte: sou casado, tenho uma esposa, a minha sogra é parente por linha reta, consanguínea, da minha esposa, certo? Assim como também, a minha esposa, se ela já foi casar comigo, já tinha uma filha, também é parente por linha reta, então ascendentes e descendentes. Esses parentes consanguíneos por linha reta da minha esposa se tornam parentes por afinidade por linha reta para mim. Ok? Se nós estivéssemos falando não por parentesco por linha reta, mas por linha colateral, aí eu estaria falando de cunhada, cunhado. Ok? Então atenção, o artigo 1521 fala parentesco, afins e linha reta. Portanto, entenda o seguinte: se acontece um divórcio entre eu e a minha esposa, a lei é clara que o parentesco por afinidade em linha reta não cessa. Ok? Não cessa. Agora, o parentesco por linha colateral, este cessará. Na linha reta, não se extingue o parentesco por afinidade. E se a minha esposa tinha uma filha, um filho antes do casamento, eu continuarei tendo enteado, enteada. Não existe ex-sogro, ex-sogra, ex-enteado, ex-enteada. Entende? E assim por diante, os pais da sogra, os pais do sogro, os filhos do enteado, os filhos da enteada são parentes por linha reta, por afinidade. O colateral se extingue. Ok? Vamos continuar. O 1525, que não pode se casar. O adotante, com quem foi cônjuge do adotado, e o adotado, com quem foi o adotante. Também é fácil. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau. O adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então veja só, uma pessoa não pode casar com quem matou o esposo ou a esposa, ok? Ou tentou matar. Não pode casar, tá certo? Essa é uma regra moral, certo? Pois bem, causas suspensivas. Vamos falar das causas suspensivas que estão previstas no artigo 1523. É uma nomenclatura um tanto estranha, suspensiva. Não está, na verdade, suspendendo, está proibindo. Mas vamos lá, artigo 1523 fala assim: não devem casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não tiver inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Pode casar por isso? Depois disto? Pode. Mas enquanto isso, não pode. Na verdade, o casamento não está suspenso.
Está proibido até que essa condição seja superada. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Mas a gente tem a súmula 197 do STJ que autoriza o divórcio sem a partilha prévia dos bens. Tá? E o tutor ou curador, vamos ainda estudar sobre tutela e curatela, e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. Agora, meus amigos, eu vou falar disso novamente porque nós temos um detalhezinho que está previsto no parágrafo único desse mesmo artigo. Olha só. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas no inciso 1, 3 e 4. Vamos voltar? O inciso 1 fala do viúvo e da viúva que têm herdeiros, mas o inventário ainda não foi feito. Tá? O inciso 3, ele fala sobre o divorciado que ainda não foi feita a partilha de bens do casal. E o inciso 4, ele vai falar sobre a tutela e a curatela, enquanto não estiver saldadas as contas, assim por diante. Né? Nesses 3 casos, é possível pedir para o juiz que seja não aplicada essas causas suspensivas, desde que se prove a inexistência de prejuízo para cada um destes casos. Tá? Para herdeiro, para o ex-cônjuge, para a pessoa tutelada, para a pessoa curatelada. E no caso do inciso 2, vamos lembrar do inciso 2? Da viúva, né, ou da mulher que desfez o casamento por nulidade, né, ou em relação ao prazo de 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução do casamento. Esse prazo de 10 meses se consegue, inclusive, para a gestação. E aí o inciso 2 fala que a nubente deverá provar nascimento de filho ou existência de casamento na fluência do prazo, exatamente pelas questões que envolvem direitos de terceiro. É isso, o parágrafo único está falando de interesses de terceiro. Tá? É isso que tem que se provar, que não haverá prejuízo para terceiros. Quem é que pode arguir essas causas suspensivas? E aí nós vemos isso no artigo 1524, que essas causas suspensivas elas podem ser arguidas por parentes em linha reta, então seja para baixo, para filho, seja para neto, como para cima, né, como pai, avô, né, avó e assim por diante. Seja consanguíneos, ou seja, por afinidade. Né? Também pelos colaterais até o 2º grau, sejam consanguíneos ou sejam afins. Então, nós vamos estudar parentesco depois, mas o que é o parentesco colateral? O meu irmão é um parente colateral. De quantos graus? Bom, subo primeiro para o meu pai e minha mãe, depois desço para o meu irmão. Então, ele é meu parente colateral por 2º grau. Não existe parentesco colateral de 1º grau, ok? Porque primeiro eu tenho que subir no tronco comum para depois descer. Então, eu conto o tronco comum, ok? Pois bem, meus amigos, e as consequências disso, né? Dessas causas suspensivas? Bom, 1641. O artigo 1641 vai trazer a obrigatoriedade da separação de bens no casamento. Artigo 1641 do Civil. Vamos lá? Abre para nós encerrarmos essa primeira revisão, a revisão de casamento. Diz assim: é obrigatório o
regime de separação de bens no casamento das pessoas que o contraíram com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Da pessoa maior de 70 anos de idade e de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Por exemplo, quem tem menos de 18 anos é maior de 16 e tem algum problema aí de autorização entre pais interessados em casar. Ou divergência entre os pais, um altera, um permite, outro não permite, e aí será necessário autorização judicial. Meus amigos, é isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje, uma revisão sobre casamento, tá certo? Nós continuamos na nossa próxima aula. Um abraço, que Deus abençoe a vocês.